Está no ar mais um episódio do Avança, o podcast do varejo. Eu sou o Leonardo Bastos, host do podcast. Estou aqui com Zé Maria, host do podcast. E com o Dimas, host do podcast também. Boa. A gente tava conversando nos bastidores aqui, o negócio não para, né? Tava falando sobre indicadores, eu vou te passar já o código para você ficar até o final. O segredo não é você fechar o registro da compra, é abrir o torneira da venda. Você vai entender nesse podcast como fazer isso. Não, aí começou Bora. já com o pé direito, né, meu? Gente, pega o hoje... código aí, Exatamente. A gente estava falando aqui dos bastidores, né? A gente faz um podcast gravado, um no bastidor, um gravado no bastidor. Se a gente fosse gravar tudo, já estaria com o dobro aí de podcast no ar. Fica a dica aí, ó. Eu já falei pra você já aqui que as câmeras tem que ficar ligado, porque, é muita coisa aqui. Eu falei, caraca, por que não gravou? É muita coisa, cara. Gente, vamos lá, sem mais delongas, né? Mais um podcast de gestão estratégica, né? Você sabe que nós temos nossa versão onde nós fazemos talk show, né? Entrevista. Nós temos mais um episódio aqui de gestão, porque a gente sente muita necessidade de levar algumas informações importantes, né, para você aí que é varejista, supermercadista, para você fazer aí uma gestão melhor do seu negócio e, mais importante, colocar lucro, dinheiro no seu bolso, tá? Então hoje nós vamos falar aqui de um assunto que muita gente às vezes não toma muito cuidado, não presta muita atenção, mas que devia ser a base de todo mundo, assim, de todo gestor, de todo empresário, que são, nós chamamos dessa forma aqui esse podcast, indicadores de sucesso do supermercado. E aí, né, Zé, a gente tá com um cara aqui que como que é que você fala do Homem de Ferro? Que tem o Jarbas, do controle. Ele é basicamente, ele tem o Jarbas, quando o Homem de Ferro ele olha assim por dentro da armadura, que ele vê aquele monte de número assim, dashboards e não sei o que, gráfico que sobe, que desce, projeções. Mas é exatamente isso, gente. Se você não tiver o seu para-brisa ali limpo, ou seja, visível, transparente, não tem como você dirigir um carro de venda ou um carro com o para-brisa todo sujo, você não vai enxergar nada, né? Então o que a gente vai falar aqui é justamente o que você precisa enxergar, né? Quais são os números, quais são os resultados, indicadores, ou seja, indicadores que você precisa analisar ali com mais frequência, são os mais importantes para que você tenha sucesso no seu supermercado. Exato, porque assim, né? Vender barato e perder dinheiro é muito fácil. Pô, vender barato é muito fácil, né, Zé? Sim. E perder dinheiro, então? A coisa mais fácil que tem, cara. Então, e o povo assim, gosta, hein? Exato. A loja fica cheia e é um prazer de curto prazo. E o indicador são as informações que mostram que se a direção está certa. Porque vender é velocidade. Só que a velocidade rápida na direção errada, ela vai de contramão. E o indicador que mostra quando você fez a curva errado, quando você errou no time, se você vai ter combustível suficiente ou não para chegar no destino. Se a maneira você tá, eu tenho que chegar do ponto A ao ponto B, ele vai dar 200 km. O meu tanque de combustível tem a capacidade de 200 km. Eu vou chegar? A distância bate, o combustível bate. Mas será que o meu desempenho está correto? Às vezes o carro estava fazendo 12 por litro, está fazendo 8. Uhum. Você não vai chegar. Mas você confiou que sempre chegou. Mas é outro indicador. É um outro indicador, que é o fato de você saber a distância e a capacidade não está de acordo de fato com se você está eficiente ou não está. Então, pegando esse indicador, eu já vou começar a dar um prisma aqui. Todo mundo fala, tem que vender 2.500 reais metro quadrado, com uma margem de 30%, com uma despesa de 18%, com 25 mil reais por funcionário. Cara, para você bater os 4, nunca vai funcionar. Então, esses indicadores são errados. Porque nem sempre para ter lucro, precisa ter 30% de margem. 2.500 reais metro quadrado, se a margem for baixa, a conta não fecha. 25 mil por funcionário, se a margem for baixa, a conta não fecha. E se você, de fato, ficar olhando a sua realidade com o número dos outros, você vai quebrar. Então, indicador nada mais é que são as referências do seu supermercado perante a indicadores externos baseados no perfil de loja. Então, para começar o podcast, entenda. A gente vai dar exemplos aqui, mas são pelo menos 12 perfis de loja e cada perfil exige
uma estratégia diferente. Exatamente. Então você veja qual é o seu perfil e observa o que esse cara vai falar, porque o cara sabe tudo. Essa parte aqui, ele vai dar um show. Então Gente, vamos lá. já pra começar isso aqui, assim, até queria falar uma coisa que é o seguinte. Normalmente, né, tem alguns clientes que chegam e falam pra mim assim, Léo, mas quanto que o meu aluguel deve representar do meu faturamento? Porque eu ouvi que tem que ser tanto, 1%, não sei o quê. Quanto que minha folha tem que representar? Gente, eu sempre falo o seguinte, não sei se, né, vocês vão concordar aqui comigo. Você tem que fazer algo personalizado para você. Vou dar um exemplo. Se você está numa região onde o aluguel ele é 10 mil reais, e só que é o seguinte, só que ali nessa região você tem uma margem de lucro maior, talvez uma região um pouco mais nobre. E aí o outro supermercado está numa região que tem um aluguel que é 5 mil reais, ou seja, metade. Só que a margem dele é menor, porque às vezes é uma região, né, que você vai ter uma margem diferente. Mas os dois podem ter a mesma lucratividade no final, o mesmo lucro líquido, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São planejamentos personalizados. O que a gente tem que olhar aqui, primeira coisa que a gente tem que entender quando fala de indicadores, é que os indicadores podem ter base de comparação, mas eles têm que ser personalizados. Tem que ser algo que vista na empresa. O que você tem que olhar é quais são os meus números e qual resultado eu estou tirando disso. Você tem uma ideia, Léo? Na mentoria, nós definimos 12 perfis. Então, cada mentorado, cada loja se encaixa no perfil. Tem um mentorado que tem 4 lojas e 2 no perfil e 2 em outro. Nós criamos um benchmark interno que cada perfil usuário tem uma média de despesa. Então, uma loja de pequeno porte, despesa X, médio porte, a despesa de Y, grande porte, despesa de Y, açougue com mercado dentro, despesa. Ou seja, uma linha de trem te dá uma parametrizada para dar uma referência qual vai ser o custo de folha. Exemplo, o mercado de pequeno porte ele vai ter uma despesa maior do que o grande porte. Ele vai ter uma margem maior do que o grande porte. Logo, ele pode ter um custo de folha de 10%. Porque a margem dele vai ser 32, 33, 35, porque o cara é pequeno. Conforme o mercado for crescendo, a tendência é que o ticket médio suba, a produtividade suba, e a margem vai cair um pouco, porque ele precisa vender no volume. Sim. Já muda completamente os indicadores. Eu tenho mentorados que tem despesa de 5% de folha. E tem 5%? 5% de folha. Caraca. Com imposto. E tem uns que dá 12%. Os dois têm lucro. Só que muito de pouco é pouco. Pouco de muito não é tão pouco. Essa é a diferença. E cada negócio vai exigir uma estratégia diferente. Tem lojas que o problema do cara não é que a margem está ruim, é porque vende pouco. E tem lojas que o cara vende muito sem margem. Então não é a venda, é a margem. Então o indicador, eu sempre trago a nossa empresa de Anisve é um hospital. Então primeiro a gente faz um raio-x geral ali do 80-20 e depois define qual o problema do cara e bota numa esteira de solução. Toda reunião, aí nós temos o diagnóstico para saber o mapeamento que está bom, que está ruim nele, e depois bota para os departamentos resolvendo. Se for mais grave, financeiro, cai para o financeiro, cai para compras, cai para price. Às vezes é 2, 3 departamentos funcionando junto porque o cara está perto de morrer. UTI. Cai na UTI. E qual é o principal? Nós temos UTI e temos o drogado. Qual a diferença? É o viciado. É importante. Não, qual a é diferença do UTI e do drogado? Nós temos um farol, um Power BI, que fica numa tela para mim. Depois eu mostro no Instagram. E aí nós temos a UTI e o farol. A UTI é o caixa vermelho. O drogado é quando o cara tá viciado, fica na operação da loja e não quer soltar nada. Ele tá viciado em fazer as mesmas coisas sempre e não consegue mudar. É o cara que quer comprar sem parar. É o cara que não solta operação. É o cara que quer fazer... Ele só faz o que é urgente e não faz o que é importante. Esse é o viciado. Então lá tem um centro de reabilitação. Temos. O do viciado, eu cheguei a falar assim, meu amigo, isso aqui eu sou seu mentor e você é o mentorado. Isso tem uma relação adulta. Então, ó, pra você que é um viciado, um dependente aí de loja, tem ali a Nisve, o centro de reabilitação pra você que é viciado e não sai de onde você tem que sair. Eu cheguei a falar, parar com uma reunião. Cara, isso aqui é uma relação adulta. Eu dou a direção, eu dou o caminho, eu dou a ferramenta, eu dou a meta e garanto o resultado. Desde que você execute. Adulto. O cara falou assim, eu não tenho tempo de fazer, eu não boto o time. Eu falei, cara, você investiu em mim, pode transformar a sua empresa. Não tem bala de prata.
Nós somos... Entenda uma coisa, pessoal. Nenhum médico cura o corpo humano. O médico ajuda o corpo a se curar. Quem cura é Deus. A gestão não cura uma loja. A gestão não traz dinheiro. A gestão ajusta os pontos que não estão certos para trazer fluidez da mercadoria comprar, ganhar massa de margem e vender. A gestão identifica onde estão os problemas e melhora. E aí eu costumo dizer assim, vamos para o indicador de MITS. O que é MITS? Vamos fazer esse podcast, vai ser desenhado como se fosse um corpo humano. Compras é o coração. Então, a primeira que a gente colocou aqui, ó, compra e vendas. Pô, Como analisar. Beleza. Vamos trazer dicas aqui para quem tá perdido, tá Então, drogado, tá compra e venda. dependente. Depois você faz o patrocínio. Pensa que o seu mercado é uma caixa d'água. Uma caixa d'água. O estoque é a água. Aonde o pessoal erra? O registro da compra fica aberto sem parar e a torneira da venda não está aberta quanto à compra. Ele busca comprar barato, ele busca comprar sempre. A água entra na caixa d'água e não sai. O que acontece? Começa a encher. Para o cara não perder o estoque e não perder dinheiro, ele começa a alugar a caixa d'água do vizinho. Quem é o vizinho? É o banco. Então essa caixa d'água tem custo para poder usar. Só que quando você ficar apertado, ele vai pegando mais caixa d'água para liberar, para poder carregar o estoque parado dele. E o que vai acontecer? Ele começa a ter custo financeiro. Ele fala, apertou a compra, segura. Começa a dar ruptura. Então, bateu compra e venda não é comprar menos. É comprar sabendo como vai vender. Então, o orçamento de compras nada mais é que um percentual da sua venda de ontem. Se eu vendi 100 mil reais até ontem, minha margem for 28%, eu posso comprar 72% da minha venda. Aonde o pessoal erra? Eu vou vender 1 milhão. Então eu vou comprar 700 mil. Chega dia 20, comprou 700 mil. Aí fala, a compra está suspensa. Mas como ele não comprou sabendo como vai vender, ele começa a vender a curva A, começa a vender o que vende, vai dar ruptura, mas ele estourou o orçamento, porque ele encheu a loja do que não vende. Aí ele vai, para não dar ruptura, ele compra. Ele estourou, compra e venda. Quando começou o próximo mês, em vez de ele arrumar o que estourou no mês passado, ele vai zerar e compra de novo. Aí estourou 10% no mês, estourou mais 8%, mais 10%. Quando ele viu, a loja dele gerou lucro, mas não gerou caixa. Porque o lucro começou a pagar o estoque parado. Esse é o compra e venda. Falando aqui, a parte do compra e venda como fosse o coração. Um coração que bate muito rápido, o que vai acontecer? A pressão vai subir, o cara infarta. É igualzinho, comprou demais, colapsou. Um coração que bate muito devagar, a pressão vai cair, o cara desmaia. Então, compras é o coração do mercado. O segredo é bater na hora certa. Vou fazer a oferta. Mãe, agora tem que vender a calma. Pô, comprei demais. Segura. É o ritmo do jogo, é a compra. Pô, cara, vamos entrar em aniversário. Então, eu vou aumentar a expectativa de venda. Eu compro para poder fazer a oferta, abro o registro da compra e abro a torneira da venda. Da onde que surge o calendário comercial? É a torneira. Pô, vai ter um festival de miúdos. Pô, apareceu um mocotó, apareceu um bucho, apareceu um fígado. Eu vou aumentar o volume porque tem como vender. Vou ter o festival do cachorro quente. Eu vou negociar salsicha, vou festival tal coisa. Vai ter o festival de pães e doce. Vou pegar o patrocínio do podcast e vou chamar o cara para conversar porque eu vou ter um festival. Você está entendendo que o compra e venda... Chama G-Mix, né? Não é a compra, e sim a venda. Sim. Então, para começar de maneira clara aqui, compra o coração. E o MITS é a massa do corpo. Nós temos a massa magra e a massa gorda. A massa gorda serve para quê? Peso, trazer doença, gordura visceral. É o estoque não sadio. Pessoal, doutor do varejo, entendeu? A massa... Doutor do varejo. Gostei disso, eu vou criar um evento desse jeito. A massa magra é o estoque sadio. Boa isso aí. É o estoque sadio. Não, ótima comparação. Onde o pessoal erra? Ele enche de massa gorda. Quando ele precisar se movimentar para fazer dinheiro, o corpo não se mexe, porque ele está com vassoura, ele está com removedor, ele está com verde esses 14, ele está com pato lá. O que te vende? Arroz, feijão, carne, essa é a massa magra. O problema não é que está com corpo pesado, é estar com corpo pesado de massa ruim. Uhum.
O problema do compra e venda não é comprar demais, é comprar o que não vende. Zé, você chega lá e fala assim, chefe, o leite vai subir, informação precisa de agora. Acabei de negociar 3 trocados de leite. Qual o prazo? 28 dias. Você vai falar, antes de você falar que a compra foi ruim, foi boa, você pergunta, qual o preço? Chefe, tá R$ 4,59 o Piracanjuba, eu paguei R$ 4,30 Italate. Você fala, parabéns. Massa magra, pagou barato e com prazo de pagamento. É uma compra ruim? Não. E se fosse o inverso? Você fala, cara, acabei de receber 4,30, você pagou 4,59. Aí complicou. Aí a massa não é magra mais, virou massa ruim. Sim. Porque não consegue fazer dinheiro. Aí você tem que correr pra vender o que tá lá já, porque senão amanhã vai baixar mais e você vai estar com o mais caro no mercado. É, que eu vejo também, tem muita gente que faz assim, eu tenho, por exemplo, a minha margem é de 30%. Então, eu fiz uma boa negociação aqui, quer dizer que eu vou pôr 30% e vou vender. Mas quando você vai vender? Exato. Qual prazo de venda versus de pagamento? Aí vamos inaugurar o pulmão no mercado, que é o fluxo de caixa. Pode adotar o nome, hein? O doutor do varejo. É o fluxo de caixa. O que tem o fluxo de caixa? É a sua capacidade de absorver movimento. Quando você comprar inspiração, não transpirei, sufoquei. Aí eu fiquei sem fôlego. O que é o fôlego? Capital de giro. Comprou errado, consome o pulmão, fica sem oxigênio. Quando fica sem oxigênio, fica sem fôlego. Dá para viver sem fôlego? Possível. Por isso que o fluxo de caixa é o oxigênio, né, pela operação. O lucro é energia. Você não vive 1 minuto, 5 minutos sem oxigênio. Por isso que uma empresa quebra por caixa e não por falta de lucro. Então, quando você entende esse jogo, fazer o meu raio-x, o meu diagnóstico fica claro. Porque eu vou saber qual parte do corpo humano que está falhando. Mas tá com uma unha encravada. Vou dar um exemplo. O meu receituário da padaria não bate. Cara, você vende 5% da padaria. No máximo você deve estar com um pouco mais ou um pouco menos de margem. É uma unha encravada, cara. Agora, a margem do açougue está sem descontar a perda. Você acha que você ganha X, mas no final a tua margem é 25% menor. A participação do açougue é 30%. Aí lá é uma sangria, cara. É. Estão entendendo que o indicador... Trabalha de graça ali. O indicador... Olha quanta coisa nós falamos só de compra e venda. Mas aí, antes de tudo isso, cara, porque assim, é muito legal ver o Dimas falar isso, é muito legal você saber disso, porque tem muito dono do supermercado, principalmente, que fala, não, eu sei. Ele dá uma aula assim, não, sei, compra e venda, tá, eu sei como que é, eu sei isso aqui, tudo. Isso aqui, nossa, lindo. Porque ele assistiu uma live do Dimas, porque ele é amigo do Zé, né? Só que aí é o seguinte, aí você fala, tá, mas cadê? Aonde tá esse relatório? O cara não usa o sistema, o cara não tem uma mentoria, o cara não põe em execução. E aí ele acha que a margem dele tá de 30, de 25, sei lá, ele acha que o compra e venda dele tá batendo, sabe? Então, não existe achismo. Você tem que ter dados. O jogo aqui são dados. Se você pegar os seus dados e deixar lá dentro do seu sistema, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai viver de achismo. É o que a gente fala, regime de competência, regime de caixa. Quando é competência, é o que está ali quase que é o orçado, vamos dizer assim. E o realizado tem que bater. Se não bater, tem alguma coisa errada. Não dá para você... Não existe espaço para o achismo. Exato. Não tem gestão de achismo. E quanto maior você fica, menos você pode achar. A palavra é clara. Falou de indicador, você não confia em ninguém. Você confere tudo. É você andar com o carro olhando para trás. Eu já vi uma loja, uma rede. Andar com o carro. No começo da mentoria, eu peguei um cliente em Pernambuco. 9 lojas, faturava 12 milhões. E quando eu cheguei na operação, meu trabalho era com price. Mas o problema era a compra. A compra não era do price. E eu saí da operação porque não era o que eu resolver. Mas quando eu vi uma despesa de 35%, uma margem de 28%, eu falei, isso aqui não é startup. Não aguenta tomar prejuízo. Porque uma hora o banco vai fechar as portas. Deu 3 meses, o cara quebrou. E o cara tinha chamado o administrador para administrar a empresa dele. Ele confiou demais. Perdeu um patrimônio de ativos, de prédio, de uns 20 milhões em 6 meses. Gente, pega isso aqui. Delegar é diferente de delargar.
Não é porque você vai ter um financeiro, um gerente, o que seja. Isso você vai delegar uma função para a pessoa. Agora, delargar é diferente. É quando você acha que a pessoa vai fazer tudo, vai controlar e vai te entregar o resultado. E não é desse jeito. Se você não fiscalizar, não vai sair direito. E se você não tiver dados, se você não tiver padrões aqui de indicadores, que nós chamamos de KPIs, você não vai dirigir o seu avião. Você tem uma ideia? O nosso painel da mentoria tem 45 indicadores que a gente monitora em D-0, D-1. Então, eu monitoro o cara. Pô, Zé, você é mentorado. Eu coloco um painel, um sistema no seu sistema. Eu crio metas para tudo. Desde colaborador, até participação de oferta ou não oferta, até... Eu controlo o comprimento para o fornecedor. Parece que não tem bola. Eu era margem por fornecedor. E diariamente eu recebo as informações e no final do indicador tem uma tela chamada DEFAL. O que é o DEFAL? É a somatória dos erros que ele não arrumou e quanto ele deixou de ganhar acumulado por dia, por mês e por ano na operação dele. Só para o pessoal entender... D+1, é isso? D-1. Eu vejo ontem. Explica isso que é D-1 para repetir que hoje é dia aí. 25. Já sabe o negócio de ontem. Acumulado. Acumulado de ontem. Se ele não bateu o compra e venda, o produto que ele comprou errado, a margem que ele precificou errado, a ruptura que ele teve, o que ele vendeu muito de oferta, o estoque negativo, o que ele comprou de a mais, o que está sem passar pelo caixa, o que tem estoque excedente, o termômetro que ele vai ficar perdido financeiramente não, a provisão futura de metas e quanto que deixou de ganhar por não ter arrumado os indicadores. Porque os especialistas têm a função de abaixar o default dele. Tem o default. Não vendi a meta de suíno. Ele vai apontar, você deixou de ganhar porque não bateu a meta. A precificação errado, ele aponta. A participação de errado não aponta. Então, o indicador, ele mostra com clareza. Uma vez por semana ele recebe os prints de tudo que aconteceu na loja dele, como um reporte, e fala, não arrumar, te custou tanto. Então, a mentoria não tem como dar errado, porque nós temos todos os indicadores prontos. E conforme não bate, a gente vai aprimorando até bater. Sim. Eu já peguei um caso que o cara não batia a meta de matinais, eu fui atrás porque ele botava assim, café, 0,80 em tudo. Então, o café solúvel, olor, a cápsula, o aromatizado, o café descafeinado, era mais de 20%. O açúcar era 0,85 em tudo. O demerado, o mascavo, o açúcar refinado, o açúcar de confeiteiro, era 15% em tudo. Aí não vai. Ele aprendeu assim. Ele fala assim, minha margem não sobe. Eu vendo, a margem não sobe. E meu item de cesta básica está caro. Quando era baixar o café, ele botava 0,88, 12% em tudo. Então ele tinha 12, 15 margens cadastradas. Era tão radical que acabava 181, 186, que ele mandava seguir na risca. O boi, ele pegava de caixaria e botava 30% em tudo. Então o colchão molhado era caro, o contrafilho era caro, maminha era barata, a alcatra era barata. Falei, como se mantém vivo? Ano a ano fazia empréstimo para se manter vivo desde a pandemia. Nossa. Mas por quê? Ele vendia, porque o gerador de tráfego até que era barato e o gerador de imagem era de graça. O cliente não percebia que o restante era de graça porque não tinha percepção de preço e de precificação. E ele me contratou para poder vender mais porque eu não estava ganhando dinheiro. É uma coisa que o cara fala assim, eu vou no médico, eu quero que você me faça uma cirurgia bariátrica, mas eu não posso parar de comer, eu não vou fazer exercício, eu quero emagrecer assim mesmo. Não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Cara, até eu quero essa aí. Esse aí eu quero também, viu? Vamos continuar. Falando de indicador aqui, é muita coisa. Eu quero até pular o item 2. Porque o 3 tem um pouco mais a ver com o 2. Depois a gente volta com 1. Depois a gente volta pro 2 aqui. Tem algo, né, que até se começou, a gente tava falando bastante aqui, e o pessoal tem um número fixo assim na cabeça, né, que foi implantado aí, que veio do além, sei lá da onde que veio. Eu quero saber se você concorda, se você concorda também. Tem muita gente que fala assim, porque se eu não tiver 2.500 por metro, né, 1.000 por metro, tá ruim, tá uma merda e não sei o quê. E esse indicador que a gente colocou aqui é exatamente essa, vendas por metro quadrado. Quais são as médias?
Como saber se dá para vender mais? Quais são as dicas que a gente tem para levar aí para o público que está escutando, que pode ter ouvido aí algo, sei lá, minha venda tem que ser 2.500 por metro e eu tô desesperado aqui porque meu negócio vai quebrar, porque fulano falou que é isso. Eu vou só falar rápido aqui, o Dimas, que é o mestre para falar mais disso aí, sabe perfeitamente os números, região, enfim, por setor e por aí vai. Cara, você pode vender até 5 mil reais por metro quadrado, cara. Se sua margem for bem lá embaixo, você não vai pagar as contas. Então, assim, você pode vender 2 mil reais por metro quadrado. Então, tudo depende do seu custo, quando é sua operação, e um monte de coisa. Então, perfeito. É isso. Então, exatamente isso. Assim, quanto tem esse metro quadrado, é lógico. Quanto mais você vender, quanto mais você vender, melhor ainda. Mas não é bem aí, né? Não poderia responder melhor. Não existe parâmetros, mas cada um com a sua realidade. Eu chuto a dizer que de 2 mil reais o metro quadrado a 12 mil, tanto 2 mil como 12 mil tá certo. Depende da realidade. Sim, porque é o seguinte, às vezes você até vende por 2 mil reais por metro quadrado, R$1.000 por metro quadrado, mas se o seu custo é lá embaixo, esses R$1.000 e você trabalha com uma margem, sei lá, uma margem normal, vamos lá, uma margem de 30%, que o pessoal fala de padrão aí, mas se seu custo é bem, você consegue ter um custo bem relativo e bem baixo, aí você vai ter lucro. Aí o cara vende por 2 mil, por 5 mil reais o metro quadrado, com uma margem, com custo lá em cima, você não vai. Uma retirada lá em cima, né? Que tem dono de mercado que parece que o mercado fala assim, não, o mercado trabalha para mim. Parece que o mercado é empregado dele. E ele quer ter uma vida física excelente, porque assim, ele vai lá e tira o dinheiro e o mercado que acabou. E tira um prolabore, porque ele quer ter manter uma vida bem que o mercado não consegue pagar para ele. E ele termina acabando a vida jurídica dele, que automaticamente a vida física dele vai pro saco também. Então é o seguinte, puxou demais, cara, não tem mais que aguente. Assim, a minha opinião, gente, só para complementar aqui o que vocês estão falando, pensa só, você tem um supermercado aí de uma quantidade de metros quadrados. Por que se fala de metros quadrados, né? Porque é área de venda. Mas não só isso também. Quanto mais metros quadrados, normalmente mais despesas. Ou seja, mais funcionários, mais energia, mais aluguel. Então, o que você tem que pensar? Que você tem que ter um faturamento mínimo necessário maior a cada metro quadrado que você tem, normalmente. Indicador de eficiência. Exatamente. Por quê? Porque você vai ter que ter uma margem de lucro, vamos imaginar ali 30%. Esses 30%, ele tem que ser suficiente para pagar todas essas despesas fixas e sobrar o lucro. Mas, se você tem, como eu estou falando aqui, se você tem 1.500 por metro, tá deixando ali a margem que você deseja, que é saudável, tá pagando todas as despesas e tá sobrando lucro, por que o ideal é 2,5? Claro, se aumentar, legal, bacana. Se for 10, bacana. Igual a gente tem um cliente em comum aí que bate 10 mil por metro quadrado. Coisa de louco. É um sonho, cara. É coisa de louco. Cliente do Dimas, que é meu cliente aqui também. Mas é essa matemática que você tem que fazer. Até eu conversei com outro cliente esses dias que ele falou, bom, minha venda por metro é 1.500, não tenho o que fazer e tô tendo lucro e tá tudo bem, eu já avaliei, tá estável, tá legal e acabou. E é isso, é ter essa clareza do seu negócio, entendeu? Talvez para ele aumentar isso, ele teria que fazer uma mudança muito mais drástica. Não é que ele tá falhando na operação dele, ele tá tendo lucro. O indicador principal é o lucro no seu bolso. Não é isso? Tem um ponto importante que é o seguinte. O indicador é sinônimo de eficiência. Quanto mais eficiência... Depois deixa umas fotos aí. Quanto mais eficiência a gente tiver, melhor para o negócio. Tanto o metro quadrado, como o colaborador, como o ticket médio, a tendência é sempre transformar 1 mais 1 em 3. O que é isso, pessoal? É quando você... Não é a conta da Dilma, pessoal. Olha, analisa bem. É bom exemplo, né? Mas o que é transformar 1 mais 1 em 3? É o seguinte, Zé. Você tem X lojas. Quando você tinha 2, 3, para 4, você concorda que o seu comprador não começou a crescer a quantidade de compradores de acordo com que cresceu as lojas? Ele foi ficando mais eficiente. No máximo ganhou um auxiliar, mas o cabeça é o mesmo. Então o cara que compra, por exemplo, o hortifruti para você, ele ficou mais fácil comprar quando você ficou grande. Sim. Por quê? Preenchia 2 lojas, preenche 3, preenche 4, preenche 5. O que vai mudar talvez a sugestão de compra, não é tão mais de perto. Mas 1 mais 1 virou 3.
O supermercado não é diferente. O supermercado ele não é escalável, ele é escalonável. Sim. Ou seja, você vai crescendo o faturamento e vai aumentando a tua base. Mas a estrutura, o financeiro continua tendo um cabeça, compras vai ter um cabeça, o DP vai ter um cabeça, ou prevenção de perda vai ter um cabeça. Quanto mais cresce, mais eficiente você fica. O metro quadrado não é diferente. Quanto maior o metro quadrado, a venda, mais eficiente você fica porque o custo fixo é o mesmo. O aluguel vai ser o mesmo, a energia não vai ter variável, a água não muda muito, a internet não muda muito, o sistema não muda. Ou seja, sua margem aumentou sem você... Você começa a aumentar a margem líquida porque a despesa é rateada. Sem aumentar a margem... Então, o preço do produto. aumentar a venda ao metro quadrado significa melhorar a eficiência. Mas eu vejo que o principal indicador nesse ponto é o ticket médio. E não a venda do metro quadrado subir. Porque senão o cara começa a montar uma micareta na loja dele. É tanta gente, que a pessoa não tem nem espaço não tem nem tempo de comprar. Aí é uma venda alta, só pessoas comprando oferta, com uma margem baixa. Metro quadrado alto, com margem baixa não adianta. Agora, o ticket médio é o melhor indicador que existe. Porque é o mesmo cliente comprando mais e comprando melhor. Aí você é eficiente. Então, quando o cara fala, meu metro quadrado é R$3.000, qual é o seu ticket médio? Ticket médio alto é sinal de eficiência. Mas também o inverso é verdadeiro. O cara tem um açougue bom e uma mercearia boa. Só que o cara não tem cliente. Vai ver, dá 12 mil clientes por mês. O que vai acontecer? A perda começa a ficar muito alta porque não tem cliente para comprar os perecíveis e ele tem um ticket médio alto com cupom baixo. Aí a venda fica baixa também. É lógico que o ticket médio ele varia de região, mas hoje a média, um ticket médio hoje assim, aceitável hoje, qual que é? E tem essa pergunta, hein? Tem essa pergunta. Nem vi. Olha, o Zé, Vamos passar para ela, então. vamos pular ela. passar pra Vamos ao então. seguinte. A partir de R$30, com uma loja de pequeno porte, e a partir de R$30 é aceitável. Porque R$30 é 3 produtos. É 1 quilo de carne mais alguma coisa. É 5 produtos do hortifruti. Então, a partir de R$30. Uma loja que tem ticket médio inferior a R$30 é uma loja de emergência. Uma loja de emergência não ganha dinheiro. Então, pelo menos R$30. De acordo com o tamanho da loja do perfil, muda. Uma loja de 500 metros quadrados, pelo menos de R$45 a R$60 de ticket médio. A loja vai crescendo, vai subindo o ticket médio, porque, de fato, é um indicador de eficiência. Eu, por exemplo, na nossa imersão que vai sair, tem um e-book chamado de Percepção de Preço Baixo. Aquele e-book foi criado para fazer cada cliente comprar R$5 a mais. A sua loja 3, sei lá, vou falar um exemplo, o ticket médio é R$50. Se cada cliente comprar R$5 a mais, o ticket médio vai para 50 a 55, certo? Certo. Cresceu 10%. Sim. Seu ticket médio cresceu 10%, quanto o seu faturamento cresceu? 10%. Se você crescer 10% de ticket médio, mesma estrutura, mesmo time, mesmo custo fixo. Ou seja, 10% de crescimento de venda, onde o teu aumenta só o imposto e a embalagem. O que é mais eficiente? Trazer mais cliente para a loja ou aumentar o ticket médio? E aí que está o problema, que às vezes captar um cliente novo é muito mais difícil do que você aumentar o ticket médio, você trabalhar para vender para a mesma pessoa. Inicialmente, o que a gente faz? Para poder levantar capital de giro, aumenta o ticket médio. Porque é a solução mais barata e mais eficiente. A pessoa que compra 8 pães, 5 por R$5 a mais, 10%, não vai comprar 10 pães. Ela vai comprar pão e mussarela, pão e frios, pão e laticínios. Na proporção, assim, ela até pegando os atendimentos que você faz na mentoria, a maioria ali que está com ticket médio baixo é problema em precificação, ou vocês entram, por exemplo, com cross ali para realmente incentivar esse aumento de ticket médio? Cross não faz milagre, cara. Cross é bônus. Via de regra, o problema de ticket médio, 80% precificação, 15% layout, 5%, talvez um 5% pode ter um pouco mais, mas o terceiro lugar talvez é mix errado. E depois é percepção de preço baixo. Ruptura dá muito problema de ticket médio, mas a precificação é campeão. Porque às vezes o cara não consegue comprar outro produto porque está muito caro. Então a precificação acaba sendo um campeão ali. O layout impacta, mas ainda não é o campeão. O problema é mais a precificação.
Bacana. Esse negócio aqui eu entendo, cara. É o doutor do varejo. Esse aqui eu entendo, cara. Doutor do varejo, vai pegar esse apelido aí. Gente, eu vou voltar aqui então pra gente mudar até um pouquinho aqui do tema de indicadores aqui, um indicador um pouquinho diferente, que são os números de colaboradores, né? Que eu vejo sempre também, o pessoal tem muita dúvida nisso, né? Será que eu tenho colaborador suficiente? Será que está sobrando? Será que está faltando? Tem até um indicador muito importante, que é indicador por faturamento por colaborador, né? Até, enfim. O que vocês pensam nisso, Zé? Como que hoje lá nas lojas você chega e fala assim, será que está faltando? Será que está sobrando? Dá uma dica aí de como você analisa isso. Você analisa por faturamento? Você analisa por algum outro indicador? Como que funciona? Vamos lá. A gente tem, lógico, mudando também de porte de loja também, né? Porque quando você contrata um funcionário, uma loja de pequeno porte, falar no pequeno porte, pequeno médio porte, que no meu caso, pequeno porte. Você vai contratar um funcionário, lógico, tem que ter muito cuidado também por causa de que tem a parte trabalhista lá que pode dar dupla função, né? Mas assim, quando você exerce ele correto, ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, para você não ter um departamento lá com muita gente, às vezes, você precisa ter, por causa do seu horário de funcionamento, você tem que ter uma quantidade de gente, tem gente trabalhando naquele departamento. Essa pessoa ela pode fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, sabe assim? Então, assim, você termina enxugando o seu quadro, quando você pega essa pessoa, isso é importante na contratação, você falar para ela que ela faz isso, faz aquilo e faz aquilo ali, tá bom? Então, assim, esse trabalho aí, você faz com que você não tenha uma quantidade de gente, muito gente trabalhando no seu mercado, em algum departamento, porque você consegue diversificar. E o mercado que tem um movimento realmente bem mais acelerado aí, a pessoa não tem nem tempo de fazer isso aí. Então, termina tendo contratar mais gente. Mas no mercado pequeno também, para você não inchar o seu quadro, tem um número aí, né, que fala que é R$30, 32, R$27 por R$1.000 por funcionário, né? Tem também as pessoas que trabalham também com menor aprendiz, com estagiário também, que também ajudam também na quantidade. Então, assim, o Dimas vai falar mais precisão sobre isso aí, mas você consegue não inchar muito o seu quadro quando você consegue diversificar e envolver essas pessoas para que elas façam mais com menos. Essa alternativa é bem legal. Eu tenho uma visão assim, bem clara sobre isso. Muita gente é sinal de ineficiência. Então, na minha cabeça, é clara. Produtividade é a partir de 35 mil por funcionário. É puxado? É. Vai obrigar a usar checklist, vai obrigar a trabalhar para ganhar tempo, vai obrigar a se organizar, vai obrigar a se antecipar. Com muita gente, cara, o negócio não funciona. Porque o cara fala assim, eu não faço porque o Zé faz, o Zé não faz porque o Léo faz, e o Léo não faz porque eu não faço. Então, esse excesso de pessoas é um problema, na minha opinião. É de 35 mil para cima. Sim. Então, e é muito fácil de observar isso aí. Quando você está no seu mercado lá, que é importante você estar lá embaixo, eu gosto muito de chão de loja, sabe? De estar ali, estar vendo ali, sabe? Tem aquele momento que eu fico interno fazendo minhas coisas, mas eu gosto de chão de loja. Quando chega lá, que você olha no departamento, lá, que você olha várias vezes e tem 2 pessoas paradas sem fazer nada, cara, já chegou já, tá claro que tem gente, que ele falou aí, que tem gente demais pro departamento, que é ineficiente o negócio. As pessoas, as pessoas têm que ter a ciência que o horário de trabalho, os 7 horas e 25 minutos de trabalho, é de trabalho. Essa pessoa que está trabalhando, ela tem que cumprir essa carga horária, mas ela fica 2, 3 horas parada que não tem o que fazer, tem coisa errada. Tem uma história, pode falar onde eu vou pegar aqui. Então, porque tem coisa... você tem gente realmente ineficiente, gente demais no departamento que não tem necessidade. Então, observe, tá parado muito tempo, porque realmente tem gente demais. Então, esse pessoal tem que entrar lá, só pode parar na hora de tomar café, ir no banheiro ou almoçar, e acabou, tem que trabalhar. E é assim que você consegue fazer com que fique R$35 por funcionário aí. Que acho que é muito importante, né, ter esse acompanhamento desse indicador. Por quê? Porque pode ser que seu faturamento diminua, né? Por que é importante esse indicador de vendas por colaborador, né? Faturamento por colaborador. Se o seu faturamento diminuir, você vai... A ideia é que não diminua, a ideia é que você consiga aumentar. Mas se for impossível acontecer isso por algum motivo, você precisa cortar alguma coisa. Tá com gordura. Tá com gordura. Exatamente. Então, pode ser que aconteça o seguinte, que eu vejo muito também, a pessoa delarga, né, que eu até brinco, delarga pro gerente, por exemplo, pro gerente de loja,
o cara começa a contratar, porque ele não tá nem vendo o seu lucro no final do mês. E aí ele começa a contratar, tô precisando de gente, não, tá pouca gente. E você delargou pra ele, o que é isso, delargar, gente, só pra vocês entenderem. É você delegar sem analisar nada, ou seja, confiar plenamente de forma cega. Aí ele começa a pedir gente, você vai dando. Ah, fulano merece um aumento e tal, você nem avaliou se é, beleza, tal, não sei. Quando você vai ver, a sua folha já tá 5 mil, 10 mil mais cara do que tava. E aí, como o Dino falou, você já tá ineficiente também. Essa história, isso aqui vai dar um corte incrível. Porque explica o porquê 35 mil. Essa é uma história sobre 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito. E todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém faz. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. No final, todo mundo culpou alguém porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Muito boa. Quantas vezes Muito boa. uma rotina simples que todo mundo podia fazer, mas alguém pensou que ele poderia ter feito e todo mundo culpou alguém. Ou qualquer um podia fazer. O excesso de pessoas é ineficiência e fica pior. Parece que quando você tem um time mais enxuto, cada um separa as suas coisas, porque a falta de recurso faz você ficar eficiente. Pessoas pobres que ficaram ricas muito rápido, elas ficam pobres mais rápido ainda, porque o excesso de recurso, para quem não entende de administração, vai ficar ineficiente. Eu lembro quando eu trabalhava na operação, que, tá 100 pessoas nos fios. Era impressionante, ó. Fulano faz o pão, ciclano vai para a máquina, você limpa, sai mais cedo. Cara, parecia uma orquestra. Ficava sem gente, parecia uma batute. Mas pode continuar. Bom, agora eu vou falar um dos que eu mais gosto aqui, que é a minha área, né? Que é o percentual de imposto, né? Qual a média aí para você que está fazendo uma análise na sua empresa? Porque esse é um tema que eu sei que vocês acabam esquecendo de analisar. Não esquecendo, não é bem isso, porque vocês pagam, então você sente no bolso. Só que sabe o que acontece, pessoal? Quando o supermercadista ele olha o imposto alto, ele fala assim, eu estou no Brasil, não tenho o que fazer. Tem que pagar esse imposto, é isso, né? Eu vou me ferrar de qualquer forma. E sim, o imposto ele é alto, mesmo nas melhores condições ele já é alto. Só que tem muito supermercadista, pelo menos aqui, 9,5% a cada 10 dos que a gente analisa, né? Ou seja, 10 para 10, todos têm alguma possibilidade de pagar menos imposto, seja em alguma esfera. Aonde? Como isso acontece? Como você sabe disso? Como descobrir se você é um 10 de 10? Esse aqui é o doutor da contabilidade. Hoje, o que acontece? Nós temos até um padrão aqui, números, né, vamos dizer assim, médias por estado, tá? Se nós formos pegar hoje a média do Brasil de tributação geral de um supermercado, geral, tá? De todos os estados, ela gira em torno ali de 2,8, 2,9, hoje aí mais ou menos... Por cento do faturamento. Por cento do faturamento. Quer dizer o seguinte, é uma média, claro. Tem estado que vai ficar em 1 e pouco. Por exemplo, aqui em São Paulo, hoje está na média de 1,8. Tem estado que vai ficar perto de 4. 3,80 e pouco, por exemplo, que é Goiás. E isso é um número muito importante, que se você não fizer essa conta, não colocar isso no custo, você vai, no final do mês, você vai ter uma surpresa, porque você vai achar, onde é que está a minha margem? Só que aí o que você tem que entender é o seguinte, esse imposto que eu estou falando aqui, que é o mais correto possível, utilizando todas as estratégias possíveis, já é alto. Tem gente que fica assim, meus colaboradores, que é o seu ativo ali, é um grande ativo que te dá o retorno. Colaborador, gente, te dá retorno. Imposto não. Imposto não te dá retorno. Aí o cara fala assim, você falou até que tem, né, um que paga bem pouco, que é 5%. Tem gente que paga o quê? 8% normalmente? A média? A média 8, é de 10? 7 a 9. Beleza. O Aí o cara chega e fala... Folha. o cara chega e fala assim, meu Deus, muita folha, muito alto. A minha tá 9, cara. Aí você vai olhar o imposto pesado. do cara, tá 7, 8, e aí, beleza. A sua margem é boa, Zé.
Aí, às vezes, ele Margem tá boa. demitindo gente. Aí ele tá demitindo O gente. Zé sabe ganhar dinheiro, viu? Ele sabe. Jesus. Aí o cara tá demitindo gente que vai dar retorno pra ele pra tentar economizar. E o imposto dele tá lá 6, 7, 8, às vezes 10, 14. E pra ele tá pagando. Porque ele acha que não tem saída. E, gente, sim, tem saída. E eu falo sempre pra quem não acredita nisso, vai olhar o que as grandes redes pagam. Deixa eu falar um negócio pra você que, cara, que é muito importante. Se o mercado tá indo bem, tá ganhando dinheiro, você tá ouvindo esse podcast aqui? Cara, mesmo assim, pense nisso. Faça uma análise, você pode ganhar muito mais. Não acha que é porque você está ganhando que você não precisa mexer, entender, analisar. Faz uma análise que você vai ver que você pode ganhar muito mais, cara. É como o Dimas sempre fala, né? Ser inconformado. Você, tô pagando um imposto que tá cabendo no meu bolso, mas e se fosse menor? Exato. E se você não pagasse por um período, que acontece muito? Tem muitos supermercados que chegam aqui e fica 6 meses sem pagar imposto por conta que tava pagando a mais. Então, assim, gente, imposto você tem que ser inconformado, até mesmo pela segurança. Porque às vezes você não tá pagando nada também, e amanhã você vai pagar em dobro. Então tem que tomar muito cuidado. Eu falei um pouco aqui da métrica, né, de média, que é o que eu queria trazer aqui, desse indicador. Então analise se aí na sua empresa está dentro dessa média. Riscos também é importante. Se você quiser fazer uma análise também, deixa aí nos comentários ou me procura que eu vou fazer uma análise aí gratuita para você. Então, qual o preço? Grátis. Melhor indicador, né? Se você não gasta nada, seu lucro é 100%. Indicador do O Cris lá, Do do pai pai do do Cris. Cris. Só que é o seguinte, se você tem algum problema, se o empresa tem algum problema, é lógico que se você for abrir, tem que abrir o espaço. A gente só consegue, o médico só consegue passar a receita ou o medicamento correto se você falar onde está doendo. Sim. Ou fazer o exame. Então, você quer fazer o exame, você contar que tem um médico aqui, tem um doutor aqui do varejo, que vai fazer uma análise, um exame no seu mercado aí. Só que assim, se não tomar o remédio também que ele passar, não resolve. Você tá com problema na contabilidade, não sabe como é que tá, procura que o doutor da contabilidade também vai fazer o exame. Só que é o seguinte, se a dose que ele passar você também não tomar, não medicar correto, não vai resolver nada. Então, tem que procurar um médico e tomar o remédio correto, entendeu? Show. É isso aí. Agora eu tenho esse aqui o Dimas pira. Nesse daqui ele pira, que se não segurar ele vai ficar falando Qual por que é? 2 horas. Eu tô até com medo de soltar esse tema aqui, que a gente tá com o tempo meio apertado, mas eu vou soltar. Curva ABC. O tempo tá correndo. Curva ABC. Esse daqui, cara, dá pra... Dá pra falar 3 horas, mas assim, ó, eu quero que... O 80-20. O 80-20 é aquele... Sabe aquele assim, ó... Fala pro cara que não entende ou o cara que tá começando a pensar em indicadores. Indicadores. O que ele tem que pegar lá no sistema dele, qual a periodicidade que ele tem que olhar isso. Dá uma destrinchada pra gente aí. Curva ABC, como acompanhar isso? Percentuais, o que você tem que olhar? A curva ABC, ela responde 4 leituras, tá? Para saber analisar a venda, analisar a quantidade, analisar mix e analisar lucro. Com a curva ABC, eles cobrem 4 tipos de indicadores. Sabendo disso, o que eu te adianto? Curva A, 80%, curva B, 15%, curva D, 1%. O seu lucro nada mais é que fazer o item da curva B virar curva A, fazer o item da curva C virar curva D, e a curva D você vai avaliar se a mercadoria vende ou não vende, se vale a pena ter ela ou não. O seu principal indicador que você deve olhar é simples. Curva A é o que vende, você pode negociar. Curva B, começa a negociar melhor para virar curva A. Curva C, entende porque não está vendendo. E a curva D, ou não deveria existir, ou está acontecendo algo de errado. Começa por aí. A questão de lucro, participação é muito mais profundo. Mas que tem o princípio, as pessoas erram muito onde ela focar no que já é delas. E a gestão sempre faz a pessoa buscar o que ela não consegue pegar. Então, quando a gente vai analisar a curva A, B, C, D, nós olhamos sempre para C e para D, porque a curva A e B já é nossa. Então, a dica aí é você olhar o que está longe, não o que está perto. Legal. Se você quiser também um diagnóstico da tua loja, se você mandar a curva A, B, C, D, ABC, o final eu resolvo para você, eu mostro a quantia de dinheiro que está ficando na tua mão e não paro na mesa e da mesa pro ralo, para você não aprender a olhar seus indicadores. Mas para fazer isso aí, como que acha você?
Você pode ir no meu Instagram, mandou um direct lá. Qual é o Instagram? É Dimas_Odantas. Olha lá, raio-x. Cara, isso daqui, se você tem uma ideia, as pessoas ficam chocadas. Um exemplo rapidinho aqui. Uma loja que fatura 4 milhões, 12 mil SKUs em circulação, a curva D, que vale 1% da venda, era 4 mil produtos. 4 mil produtos equivalia a 40 mil reais de venda. Se eu tirasse 4 mil SKUs da prateleira, eu ia perder 40 mil reais de venda. Era um caminhão de dinheiro parado. Muita coisa. Por má gestão. Por má gestão. Só pegando um gancho aqui, a gente fala muito dos bastidores, né? Eu tava conversando com o Dimas aqui de um cliente em comum aí também, que na verdade não é cliente ainda, a gente tá fazendo uma análise em conjunto aí, e o cara tá com 1.300.000, mais ou menos aí, indo pro ralo todos os anos, né, anual, de imposto. Né? Então, assim, a primeira coisa é ser inconformado com qualquer coisa que tem no seu mercado, seja eficiência, seja o imposto, seja um custo. Você sempre tem que garantir, né, que aquilo esteja da melhor forma possível. Para isso que serve o indicador. É um indicador que se você está bem ou mal. É igual quando você faz o exame, a gente tá brincando muito aqui de médico. Você faz um exame, aí você olha, o médico vai te falar, tá tudo bem. Às vezes tem gente que olha o próprio exame, né? Às vezes é tão visível, tá tão na merda mesmo, que você sabe, você fala, pô, o normal aqui é tanto. O meu tá dando 10 vezes, então você já tá quase morto. Eu tô falando aqui, por exemplo, um exemplo do imposto. Tô falando média 3% na média. Você tá pagando 10, 12, você tá na merda, cara. Mano, aqui, isso daí tá na internet. Ó, eu falo, tá aí na internet. Você vai falar com um amigo seu aí, supermercadista, ele vai falar pra você. Então você só não vê se você não quer. Esse podcast de hoje, os dois que nós gravamos hoje, virou a medicina do avanço do varejo. De louco. Então, gente, hoje, né, aqui pra gente Muito bom. passar pra. Já chegando na parte final aqui. Queria que vocês dessem, né, a opinião de vocês aqui, né, na prática mesmo, sobre dois indicadores muito importantes aqui que todo supermercado tem, basicamente, e que normalmente não se sabe ali mais ou menos qual que é uma média aceitável, né? O segundo que eu vou falar é ainda pior. O primeiro são perdas, né? Como identificar se tá demais, se tá ok, porque a perda ela existe de fato, né? A ideia é diminuir. E participação, né, em percentual, em valor de empréstimos, de financiamentos, de coisas que a gente sabe que existe muito. Então, fala um pouco pra gente aí, nessa reta final. Vou deixar o Zé falar sobre esses dois pontos. da perda. Eu vou falar rapidão aqui, depois o Dimas completa, porque ele é especialista no negócio. Ele dá aula pra mim, entendeu? Então, assim, eu tô no varejo lá, mas ele é o professor, entendeu? Então, é aí. É isso. Cara, a perda, primeiro pra você controlar a perda, é lógico que você tem que lançar tudo. Se você não lança nada, você não consegue controlar. Então, toda perda tem que ser lançada. Tem que ser lançado num sistema que você consegue visualizar. Se você não consegue fazer isso aí, você nunca vai ver, porque o pessoal joga fora, enfim. Então, tem que lançar. Lançou, você vai ver a porcentagem. É lógico que quando você apertar o calo, tem que ser menos de 1%, que 1% os atacados falam hoje de 1%, mas é muito ainda, que calcula quanto é por cento do seu faturamento, quanto que é. Imagina isso jogando fora todo mês. É muito grande. E sobre o empréstimo aí, eu já nem falo em porcentagem do seu faturamento, mas em porcentagem do seu lucro líquido, né? Que aí tem que caber dentro dessa margem aí, né? Mas o Dimas aí vai falar com mais precisão aí. A questão da perda, cara, é igual unha. Tente cortar sempre. Porque perder, você perde 100% do valor. Então, se perder R$1, você perdeu 100% de R$1. Para você ganhar R$1, você tem que vender 10 produtos, 5 produtos é uma conta que fazer aqui vai deixar você até triste. Porque quando você perde, ela está fora do orçamento. Então, toda perda é um lucro indo pro ralo. Então, a perda, de fato, é triste. Porque, às vezes, você tem 50 funcionários lutando para você tentar fazer sobre um lucro, uma margem líquida de 5%. Mas você não tem nenhum para economizar talvez uma perca de 3. Tá entendendo a gravidade disso? Sim. Se você fatura R$1 milhão com 35 funcionários, a sua produtividade é boa, a tua margem for 30%, a sua margem é boa, a sua despesa for 24%, a sua despesa é baixa, aí você fala, meu lucro líquido é de 6%, minha perca é de 3%.
é 35 pessoas para tentar fazer sobrar 5 e nenhuma cuidando de 3. Então, pô, como que eu faço para subir o lucro? Perde menos. Pô, se o cara fatura R$1 milhão, 1% de margem é 10 mil. 1% de perda também é 10 mil. Então a perda, de fato, é uma coisa que você nunca pode estar contente. É sempre questionando. Hoje a gente estava numa reunião, como é que eu reduzo a perda? Cara, controla, como o Zé falou, pega as 50 maiores perdas, plano de ação para cada linha. Semana que vem é novos 50. E quando eu paro? Nunca. Se parar, volta. Nunca. Se parar, volta. É igual você tá subindo um morro. Se você parar o carro, desligar, não puxar o freio de mão, não tem freio de mão. Exato. Você vai voltar para trás. E a questão do empréstimo, aí é um outro indicador, você tem muita variação, tá? Falar um número de percentual, eu nem me atrevo a falar, porque o tamanho da loja impacta muito. O faturamento impacta muito. Cara, mais de 5% é loucura. Mas também, por exemplo, falar 1% para quem vende muito também é loucura. Sim. Então, eu acho que esse indicador que está muito ligado ao seguinte: pega esse código para a gente poder fazer com chave de ouro esse podcast. Dinheiro não é maçarico. Dinheiro é lenha. Quando você pega o maçarico da venda e bota a lenha, vira fogaréu. Pegar dinheiro com o maçarico é perder tempo. Então, ficar botando dinheiro numa coisa que não é capaz de multiplicar seria loucura ficar fazendo empréstimo. Eu tenho uma tese que eu sempre falo, que pagar juros não é problema. Desde que você ganhe 4 e pague 2. Exato. Entendeu? Se eu vou pagar 2, se eu vou pagar 2, sei lá, pagar 1, eu vou investir, vai me retornar 3, 4, pode. As grandes marcas, os megas empresários hoje, todo mundo trabalha a maioria trabalha com dinheiro de terceiro. Porém, essa a conta. Eu ganho 3, eu pago 1, mas eu ganho 3. Eu pago 1,5, mas eu ganho 4. Aí fecha. Agora, você falou, você tem uma margem de 5, você paga 5, é complicado. Aí é complicado. Aí é loucura. Maravilha. Wellington, Aí o maçarico destrói tudo. Solta aqui os responsáveis por nós estar trazendo esse conteúdo aqui para o nosso público, né? O pessoal que nos apoia aqui. Vai lá, Zé, com você. Vamos falar aqui da empresa Gilmix, tudo para padaria e panificação. Uma empresa que leva o produto na sua casa, na sua empresa de segunda a sexta-feira. Segunda a sábado. Segunda a sexta-feira. Não deixa você sem mercadoria, não precisa comprar muito, fazer um grande estoque. E o mais legal de tudo, tem todas as marcas em um só lugar. Gilmix, tudo para panificação. Eu sou cliente dele, falo com certeza. Uma empresa que consegue atender você de acordo com a sua maneira. Produtos selecionados, só tem as melhores marcas. Exatamente. Leva para a sua empresa, leva a técnica para treinar a sua equipe, para você fazer finalizar um bom produto para o seu cliente, que isso é mais importante. Gilmix, panificação. E tem também fábricas da banana climatizada, umas das melhores bananas do mercado aí, tudo prontinha, cortado em aquele, como é que fala? Bem cortadinho, esqueci como é que fala o nome. Higienizado. Cara, climatizado, uma banana excelente. E atende os maiores da região, né? Então, comprovado aí. Pô, ele vende pro Zé, cara. Entrega diariamente, não precisa comprar muito para também ter ajuda na perca. É um cara que é parceiro. Quer um parceiro para o seu mercado de banana? Fábio Banana. Ponto celular aí pro QR Code. Fala que assistiu aqui o podcast aqui, que ele vai dar uma educação para você e vai ajudar você aí. E aí, a Superfood Contábil, provavelmente vocês já conhecem, né? A gente falou aqui de imposto, então se você que tá assistindo deu aquela incomodada, né? Falando, pô, acho que eu tô pagando muito imposto, tá? E você pode estar abaixo da média também, que eu falei aqui. Muitos supermercados aqui da Superfood estão bem abaixo da média, tá? E se você é um inconformado com o imposto que você está pagando, ou com a gestão do seu negócio através da contabilidade, ou seja, você não está usando a contabilidade para nada, nem sabe o que é contabilidade, enfim, ou acha que está correndo riscos fiscais também, aponta o QR Code aqui, fala com o nosso time comercial, peça uma análise gratuita. Nós vamos dar uma análise gratuita para você, um raio-x, né, como o Dima chama, aqui da Superfood, para identificar possibilidades de melhorias, economia, né, e até mais segurança para você. Então, entra em contato com a gente que a gente vai te proporcionar isso aí gratuitamente. E aí temos também a Legi, Legalização Empresarial,
para você que também não quer perder a sua marca, né, que você construiu aí durante anos, ou aquela ideia que você teve, né, aquela personalidade, a DNA da sua marca, né, que foi você que construiu, você precisa registrar essa marca. Proteger a marca, né? Enquanto você não registrar, a marca não é sua. Ela só é sua a partir do momento que você tem o registro no INPI, tá? Então, se você quer registrar sua marca, quer ter uma avaliação também aí da sua marca, entre em contato com a Legi, né, pelo QR Code ou pelo Instagram lá da Legi, tá? Chama lá e passa a sua marca que eles vão fazer uma análise ali para você também, gratuita, para entender se você pode registrar essa marca, se já tem alguma marca igual a sua registrada e se não tiver, já fazer esse registro. Olha, o que é NPI? E a NPI é o órgão que, assim como a junta comercial ela registra as empresas, o INPI é o órgão fiscalizador e de registro das marcas. Então, é onde a marca vai estar oficialmente registrada. Ele vai te dar o poder, o certificado de que aquela marca é sua. Exclusiva sua, ninguém pode usar. Exatamente. É isso. E temos aí o Dimas aí, ó. Se você quer entender como subir os indicadores, saber se o indicador está certo ou está errado e o quanto dinheiro fica na mesa, lê esse QR Code aí que eu vou mudar a sua vida. Dimas Dantas. Como que é? O doutor do varejo. Gente, para finalizar aqui, eu quero só deixar o último recado para vocês, que é o seguinte. Você que é empresário, supermercadista, varejista, você tem que aprender a olhar, a enxergar, tirar debaixo do tapete coisas que te incomodam. Porque a maioria dos indicadores, eles geram incômodo. Porque qual é o indicador que você mais olha? Faturamento. Por quê? Porque ele mexe com o seu ego, é gostoso de ver o faturamento aumentando. Agora, ver que se a sua perda está alta, se o seu imposto está alto, tudo isso te tira dinheiro, você tem costume de não olhar isso porque te incomoda. Mas não vá por esse caminho. Analise as coisas que, principalmente as coisas ruins, as coisas que tiram dinheiro de você. Porque é ali que é o foco maior do problema. Se você resolver esses problemas, você vai levar a sua empresa para outro nível. Então, sim, continua avaliando o seu faturamento e tudo, mas analise também esses outros pontos, os outros tópicos que a gente colocou aqui, porque só de faturamento não adianta. Você tem que dirigir com todos os indicadores ali no seu painel funcionando corretamente para você chegar no resultado final de excelência, que é o lucro, que é o resultado aí no seu bolso. Tá bom? Vamos finalizar então? Obrigado pela participação de vocês mais uma vez aqui. E é isso, galera. Obrigado por você que assistiu. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos. Comenta aqui pra gente. Grande abraço. 1, 2, 3... Avança! Segue a gente aí. Não esquece, que é importante.